Bom dia, gente. Eu acho que, espero que vocês já estejam sabendo. Eu mandei uma mensagem para o grupo de todos os alunos, mas não sei se todos vêm, participam, enfim. É, mas a gente, as minhas disciplinas, tanto essa quanto a disciplina de design generativo, são disciplinas que eu optei recentemente fazer uma modificação nelas, tentando postergar o máximo possível os encontros presenciais. Tá? A gente, hoje é dia 15 ou 16, deixa eu ver. Hoje é dia 16, estou gravando esse vídeo no dia 16. Tá? E dia 18, aparentemente, vai haver uma reunião na reitoria para discutir a possibilidade, ou não, da gente retornar ao modelo remoto, como era feito, né? Foi feito até os últimos semestres, o que particularmente, para mim, é o mais recomendável. Não sei se a gente pode fazer isso, mas seria o desejável, né? A gente está com uma crise sanitária aí explodindo, né? E um novo ciclo. Então, preservar a saúde de todos, eu acho que o mais recomendável seria a gente permanecer no formato remoto. Mas a gente, até o presente momento, não pode fazer isso. Né? A gente não tem resguardo legal para fazer isso. Então, o que nos é permitido, isso já está permitido, é que a gente use até 30% da carga de aula da disciplina no formato remoto, de forma assíncrona, não com encontros como a gente estava tendo, né? Com alguma coisa que é feito no horário do aluno, na hora que ele quiser, da maneira com que ele quiser. Então, o que eu fiz? Independente de qual seja o resultado das decisões da reitoria, eu vou tentar preservar o máximo possível os nossos encontros, né? Postergar o máximo possível nossos encontros, até onde for possível dentro desse limite, tá? Então, a modificação que eu realizei nas disciplinas foi essa. As primeiras aulas, né? Elas vão ser todas remotas, assíncronas, até o limite que nos é permitido, que nos for permitido. Se no dia 18, até o final, até o começo das aulas, se decidir pelo formato remoto, como era antes, né, encontros em videochamada, essa coisa toda, a gente começa a fazer isso. Se não, pelo menos as primeiras aulas, mês de fevereiro, pelo menos, a gente se preserva um pouco do encontro presencial para limitar o máximo possível chances das coisas não serem boas, né? Essa foi a modificação inicial e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Essa é a nossa primeira aula, né? Vocês vão assistir quando quiserem, né? Dentro da possibilidade de vocês. As primeiras aulas dessa disciplina vão ser todas assim e depois, caso a gente realmente precise voltar ao presencial, não haja outra opção, a gente inicia as aulas, a gente vai para os encontros presenciais, tá? Dentro do que for possível, né? Vamos tentar resguardar todo mundo. Tá? Bom, eu sou o professor Guilherme Hanoi. Para quem não me conhece, talvez tenha pessoas que não me conheçam, é bem provável que isso aconteça também, né? Desculpe não me apresentar antes. Sou o professor Guilherme Hanoi, sou professor da disciplina de editorial digital, HQ narrativas, artefatos narrativos digitais, essa disciplina aqui, e outra disciplina que eu estou dando nesse semestre também, que é design generativo. E a nossa primeira aula é para falar um pouquinho, para explicar um pouquinho do que é essa disciplina, o que a gente vai fazer, qual é o histórico dela, né? Enfim. Então, eu acho que para a gente começar a explicar, né, tudo que está aqui, o que vai ser feito, né, para vocês sabem, eu já posso compartilhar aqui a tela e colocar o nosso Google Classroom, que é o caminho, acho que é o primeiro contato que vocês vão ter com os materiais e as coisas dessa disciplina, tá? Inclusive, eu acho que se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês já estão no Google Classroom e já encontraram esse vídeo no próprio Google Classroom, no nosso material, tá?
Provavelmente, se vocês já estão assistindo esse vídeo, vai ter alguma coisa aqui antes de referências, né? A gente vai ter parte das aulas mesmo, as aulas gravadas, né? Onde esse vídeo vai provavelmente estar. Então isso aqui vai ser um pouquinho diferente no momento que vocês acessarem o vídeo de verdade, né? Mas além das aulas gravadas que vão estar aqui no primeiro ponto, no nosso Classroom, né? Vocês vão encontrar aqui um monte de materiais, né? Um monte de coisas aqui a respeito da disciplina. Algumas delas não são importantes nesse momento, algumas delas são, né? Então, eu acho que a mais importante nesse momento é a ementa da disciplina. Essa ementa que está aqui é uma ementa interativa, né? Um pouco mais feita, construída através de algumas ferramentas. Não é aquela ementa que vocês têm acesso na grade, que é uma ementa tradicional da documentação da universidade, né? Mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo não muda. Tá? Aqui só vai ter alguns links, vai ter acesso aos materiais, vai ter umas coisas mais simples. A gente já vai ver isso aqui. Eu acho que o grosso da nossa primeira aula é realmente a gente dar uma olhada no que é a ementa, entender o que vai ser feito na disciplina, certo? Mas vocês têm outras coisas aqui. Vocês têm, por exemplo, o material da disciplina, acesso ao material tronco comum da disciplina, que eu chamo. Também já vou explicar por que chama-se tronco comum. Diferente da maioria das minhas disciplinas, a maioria não, porque na verdade só tem 2 disciplinas que eu trabalho com material interativo, uma aula, né, através de um material interativo completamente autônomo. Este material ele não foi feito para ser autoexplicativo, tá? Então, ele é um material que eu usaria em sala de aula, presencialmente com vocês, ou se a gente fizer encontros síncronos no futuro, sei lá como isso vai acontecer, espero que talvez aconteça. É um material que eu vou usar durante a sala de aula com vocês para explicar, para fazer as explicações das aulas expositivas, tá? Então, vocês têm acesso para ver, consultar, dar uma olhada, navegar. É legal, não custa nada vocês darem uma olhada, mesmo que algumas coisas ainda não sejam compreensíveis nesse momento. Ele não é um material autoexplicativo, ele é apenas um material de apoio, né? Diferente da disciplina de design generativo ou de web design, quem já fez essas disciplinas comigo, que são materiais completos que você vai lá, acessa e faz uma aula através dos materiais. Esse aqui não funciona dessa maneira. Tá? A mesma coisa vale para o material que é do tronco específico, né? O que a gente vai fazer nesse semestre, exatamente, que é o material de DataVis. Também, ele não é autoexplicativo, mas é um material que a gente vai usar em sala de aula para explicar as coisas com vocês, né? E há uma série de outros materiais aqui que estão, inclusive, dentro desses próprios materiais de aula, né? Como a palestra do Rodrigo Medeiros a respeito de DataVis, explicações sobre metáforas visuais, retórica, enfim. Existe uma série de outros materiais aqui que podem ser interessantes, né? Já iniciando um pouquinho a falar sobre essa disciplina, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina já antiga, tem uns 4 anos, mas ela é dada de uma maneira muito esporádica. Ela não acontece sempre, ela acontece com pouca frequência, na verdade, né? Acho que ela foi dada umas 3 vezes no máximo nesses 4 anos, né? Então, ela é uma disciplina que ela não é muito frequente. E em cada oferta dessa disciplina, eu tratei de um assunto um pouco específico, né, de alguma coisa específica dentro da parte de editorial digital ou dos artefatos narrativos na mídia digital. Então, cada uma delas a gente focou em aspectos diferentes. Então, por exemplo, teve uma vez que essa disciplina foi ofertada com a parte de HQ, né? Então, houve uma atividade, assim, houve um enfoque nos quadrinhos digitais, por exemplo, né? Então, isso já aconteceu uma vez, né? Teve aí uns resultados interessantes, teve coisas que não funcionaram tão bem, e já teve outros formatos, outras questões, como o próprio editorial, construção de notícias, né? De algo que se assemelha a uma revista no formato digital, por exemplo. Tá? Então, em cada oferta, né, essa disciplina ela tenta lidar com projetos em uma área específica, em um campo específico do editorial nas mídias digitais, ou para ser mais específico, dos artefatos narrativos nas mídias digitais. Né? E nesse semestre, a gente vai trabalhar esse aspecto específico, que é o DataVis.
né? Eu não gosto muito desse nome, o pessoal da área, né, de design de informação não gosta muito desse termo, data-vis. Ele é um termo que já leva a uma interpretação que não é a nossa interpretação do que é a visualização da informação, né? Mas é um termo corrente, tem sido utilizado, ele vem muito da área de computação, né? Então é uma coisa que se tem se falado muito, né, que é semelhante ao que a gente vai é o que a gente vai tratar aqui, mas as interpretações são nossas na área de design são mais abertas, mais amplas, né, mais que envolvem mais questões aí. Então a gente evita diminuir o conceito, né? Mas só para facilitar todo o nosso processo, a gente vai falar de data-vis, né? Data-vis, que é a visualização de dados ou essas coisas, né? Então a gente vai trabalhar nesse semestre com esse assunto, né? Talvez mais do que esse semestre, se essa disciplina for repetida, muito provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos, talvez esse seja o grande assunto que a gente vai trabalhar nesse período, né? Eu vou trabalhar com os alunos nesse período, uma questão dos projetos que estão em andamento, que eu já vou também aqui mostrar. Então, só para fechar aqui o Classroom, né? Então, a gente tem acesso aos materiais, a uma série de materiais da disciplina. A gente tem aqui também os links, né? Para que vocês, já com as datas, tá? Das coisas que vão ser feitas nessa disciplina para avaliação, tá? Que vocês vão mapear alguma coisa, vocês vão mapear artefatos, vocês queiram, algum assunto que vocês queiram, vocês vão fazer uma apresentação sobre esse mapeamento e depois vocês vão construir um protótipo de visualização até o final do semestre, né? E vão entregar por aqui. Isso a gente vai discutir, claro, ao longo da disciplina, né? Eu vou explicando para vocês como fazer, o que vai ser feito, né? Não é nada complicado, podem ficar tranquilos, não é nada fora da realidade. São atividades bem simples e elas são atividades até um pouco metódicas, né? É fazer de pouquinho em pouquinho e se resolve fácil, tá? Então não é nenhuma apesar da disciplina ser considerada uma disciplina avançada, ela só é considerada avançada porque ela pressupõe que você não está fazendo essa disciplina antes de fazer uma disciplina sobre editorial, sobre design digital, né? Você já tem algum conhecimento nessa frente quando você se matricula nessa disciplina. Mas ela não é uma disciplina complexa, ela não é uma disciplina que envolve alta complexidade ou coisas difíceis ou coisas complicadas, tá? Ela é uma disciplina bem tranquila e bem, espero eu que seja bem agradável para vocês cursarem, tá? Então, só para a gente passar aqui pelo nosso Classroom. Então, o que a gente vai ver? Então, acho que a partir de agora a gente vai para a parte da ementa mesmo, né? Que eu acho que a ementa é a estrutura, né? O que a gente vai trabalhar no semestre. Deixa eu entrar aqui. Na verdade, eu preciso compartilhar outra. Tá bom. Vamos aqui compartilhar a ementa. Vamos lá. Pronto, está subindo. Então tá aqui, tá? Então essa aqui é a nossa ementa. Ela o conteúdo é o mesmo da ementa tradicional do UFPE, mas aqui é um pouco já com algumas coisinhas a mais, enfim, com alguns elementos que podem ser úteis para vocês. Então, como eu estava falando um pouco dessa disciplina, ela foi trabalhada ao longo dos anos, né, com muitas coisas diferentes, né? A ênfase dela, o objeto dela, o objeto de trabalho dela, são os artefatos narrativos dentro do campo digital, né? Como é que a gente lida com artefatos? São artefatos construídos para contar histórias, para contar alguma coisa, para informar de uma certa maneira, eles são narrativas, narrativas num formato digital que são muito diferentes das narrativas no formatos impressos, né, no geral, nos formatos gráficos impressos, como o editorial, de uma maneira geral, revistas, jornais, livros, né, ou outros artefatos que também são narrativos, utilizando material impresso, né. Então, os digitais, eles, por trabalharem com material computacional, eles extrapolam aí, né, em muito, né, o que é possível fazer, o que se faz,
E por serem também muito mais novos do que os impressos, né? Apesar de não serem exatamente uma novidade, mas são muito mais recentes do que a narrativa no formato impresso, né? Eles ainda vivem uma relação muito instável, se eu posso assim dizer, né? Assim, o formato ainda meio indefinido, meio em aberto, porque tem muita possibilidade, né? Então a gente não tem uma coisa como uma revista, né? Um formato como uma revista, então, que é um formato, né? As coisas, as histórias, os acontecimentos são contados no formato de uma revista, né? Você tem isso, você tem um padrão já, né? Que você encontra no mundo inteiro. Mas no digital a gente não tem muito esses padrões fechados, porque a gama de possibilidades do que pode ser feito ou como pode ser feito é muito grande, né? Recursos e tecnologias que são muito diferentes e estão mudando, né, a cada tempo. Então, a gente não tem a mesma estabilidade, a gente não tem os mesmos protocolos, os mesmos processos que a gente tem quando a gente está falando de artefatos narrativos impressos, né, físicos, e por aí vai. Então, essa disciplina, ela tem trabalhado com pequenas frentes, com pequenas abordagens, com coisas específicas dentro desse universo enorme que é o editorial, a narrativa no formato digital. E podem, de videogames, né, até um site, né, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Né. Então, para cada semestre, a gente, de uma certa maneira, tem lidado com um problema, um ponto específico, para não complicar demais. Né. Para não falar que isso sempre foi feito, na primeira oferta dessa disciplina, a primeira vez que ela foi ofertada, de fato, eu tentei trabalhar com todas as possibilidades, né? O aluno decidia que caminho. Isso gerou muito mais dificuldades do que facilidades de aprendimento, de aprendizagem sobre como lidar com isso. Então, não foi muito um sucesso essa abordagem aberta, múltipla, né? Ela dificulta um pouco o aprendizado. Então, depois disso, a gente começou a trabalhar aqui na disciplina com coisas mais focadas, mais direcionadas, com o intuito claro de que vocês entendam uma coisa maior, uma coisa de fundo, né? Que é que todos esses artefatos, todos esses processos, eles dizem respeito a uma tipologia, né? Que a gente está, de uma certa maneira, construindo narrativas, né? Dentro de uma mídia digital, né? Se isso vai ser através de um jogo, se vai ser através de um quadrinho online, se vai ser através de uma ferramenta, ou de uma revista digital, ou de um blog, pode ser. Qualquer um desses formatos, ele pode construir, fazer a construção de narrativas e dos acontecimentos e do que está acontecendo. Tudo é possível, né? Mas a gente lida com um deles por vez. Do contrário, vocês ficam completamente perdidos, tá? Então, o objetivo básico, eu espero que vocês já tenham lido a ementa. O professor, ele espera que os alunos, antes de se matricularem na disciplina, tenham lido, né, a ementa, né? Então, mas vamos reforçar aqui, né? A gente tem a intenção dessa disciplina é desenvolver essas habilidades e competências para lidar com esses projetos de artefatos narrativos num sentido mais amplo, né? E no caso específico deste semestre, para lidar com habilidades e competências, desenvolver habilidades e competências na construção dos artefatos que lidam com visualização de dados, que é o tópico que a gente vai tratar nesse semestre, né? Existem conhecimentos prévios necessários? Sim, né? É desejável que vocês já tenham passado por uma disciplina de editorial. Não seja a primeira vez que vocês vão ver alguma coisa nesse sentido, né? E tem alguns fundamentos ali na área de digital, né? Em alguma das disciplinas ofertadas, seja projetão, seja web design, qualquer uma delas, seja design de serviço, qualquer uma delas que trate um pouco da construção digital, tá? Por quê? Não é porque é uma exigência, mas é porque a gente não vai tratar essas questões aqui, né? Eu não vou ficar explicando editorial, né? O princípio de design gráfico editorial nessa disciplina. Então, se você não tem isso, não passou por isso, você vai ter que ir atrás sozinho, né? Então é um trabalho a mais que eu preferia que vocês não tivessem, tá? Mas é isso, não é um impeditivo, até porque nosso curso não tem esses impeditivos, tá? Até o presente momento, a gente não tem nenhuma candidatura, assim, nenhum aluno que está interessado em ser monitor da disciplina.
Nem sei se a gente encontraria, porque o aluno, para ser monitor, ele tem que estar aprovado na disciplina, e acho que a última vez que essa disciplina foi ofertada já faz bastante tempo, nem estagiários docentes, então vai ser uma disciplina que aparentemente eu vou trabalhar sozinho mesmo, com vocês, não tem problema nenhum. É só que quando tem um monitor ou um estagiário docente, a gente tem mais apoio e mais suporte. É mais legal. Tá? Mas vamos lá. Então, assim, em diversos momentos a gente trabalhou com assuntos, né, variados, né, com outros artefatos, e por que que desta vez a gente vai trabalhar com visualização de dados? Bom, nesse ano de 2022, apesar do semestre ser 2021.2, mas nesse ano físico, concreto, real, de 2022, eu dei início a dois projetos, um projeto de pesquisa e a elaboração de um laboratório, junto com alguns colegas, o Ricardo Cunha Lima, de Caruaru, a Eva Rolim, da UFAL, de Alagoas, né, e o Rodrigo Medeiros, do IFPB. A gente iniciou um projeto juntos de um laboratório voltado para visualização da informação, né? Ou visualização de dados, se a gente quiser simplificar e não ficar muito problematizando as coisas, DataVis, né? É o assunto que nos interessa trabalhar. A gente acredita que a nossa produção local, regional Nordeste, nessa área ainda está um pouco fraca. A gente precisava reforçar isso. Isso tem sido um dos grandes tópicos de discussão dentro da área de design da informação, que é a grande área de pesquisa onde todos nós trabalhamos, né? E que a gente tem uma linha muito forte aqui na UFPE, que foi, inclusive os pais do Guilherme, os pais do Ricardo, o Guilherme e a Edna foram os criadores, né? Se a gente pode dizer assim, foram os pioneiros disso aqui. Criaram o grupo de pesquisa de design de informação aqui no Nordeste, aqui na UFPE. Mas essa área do design da informação aqui não tem sido tão robusta, não tem sido tão ativa quanto tem sido no Sudeste, quanto tem sido mais especificamente no Rio de Janeiro, por causa da Doris Kosminski, que é uma pesquisadora incrível. E a gente acha que era interessante a gente, de fato, começar a desenvolver mais isso e preparar vocês, né, para atuar e para trabalhar com esses elementos, com esses artefatos. Né? A gente vai ter, daqui a 2 anos, mais ou menos, praticamente 2 anos, um congresso em Caruaru, né? Vai ter um congresso de design da informação em Caruaru, né? Já é tradicional, e nesse meio tempo, nesse período de 2 anos, a gente espera que seja possível, né? Se tem alguma coisa local, regional, vou falar local, regional, porque é o Nordeste inteiro, para apresentar no Congresso, né, uma produção, de fato, dos estudantes de pós-graduação e de graduação, para se trazer para esse Congresso e mostrar, olha, a gente tem coisa para mostrar, para dizer a respeito de design, de visualização de informação também, aqui no Nordeste, não só no Rio, São Paulo, Brasília, né, a gente também tem bastante coisa que a gente pode explorar, entender e trazer contribuições. Então, com essa missão, né, de criar essa produção científica daqui, organizar isso e ajudar isso fomentar isso a acontecer, né, a gente criou esse laboratório, inaugurou, ainda não está inaugurado, né, a gente não tem fisicamente ainda um lugar, mas a gente já está com ele em andamento, né, esse laboratório para produção sobre a visualização e um projeto de pesquisa que está estudando exatamente o que é necessário ensinar para os estudantes para que eles sejam capazes de desenvolver isso. Porque também é uma grande dúvida que nós temos, né? A gente não tem certeza sobre como ensinar as pessoas para que elas possam trabalhar, né? Aptas a trabalharem com isso, com projetos de visualização. É um assunto ainda muito novo para todos nós, e que a gente ainda não tem tanta experiência, né, tanta pesquisa, tanta bagagem para poder garantir, falar assim, ó, se você fizer isso, isso e isso, pronto, você forma pessoas extremamente aptas para desenvolver visualização. A gente não tem ainda muita clareza. Então, existe um projeto de pesquisa que está tentando elucidar isso,
elucidar o que precisa ser feito para ensinar vocês bem a trabalhar a visualização, e uma tentativa de produzir resultados, né, de produzir ciência, né, em cima dessas questões da visualização. Então, esses dois projetos começaram a rodar agora em 2022, no finalzinho de 2021, né, a gente já estava elaborando, agora vai ser formalmente já em 22, a gente está trabalhando com isso, e aí eu estou tentando aglutinar, juntar todas as disciplinas que eu trabalho dentro de alguma coisa que seja mais consistente com esses projetos. Ou seja, não é que a disciplina é uma disciplina para os projetos, mas seria interessante que aquilo que a gente faz enquanto ensino aqui tenha conexões com esses projetos e se aproxime. Então, a própria disciplina de design generativo, que é outra disciplina que eu estou dando esse semestre, ela não era voltada, por exemplo, para visualização. E aí eu comecei a trabalhar com um material nessa disciplina para tentar permitir que aquilo que era feito na disciplina pudesse se aproximar mais da visualização. A gente trabalhava muito com arte generativa, né? E agora a gente vai trabalhar com tecnologias na disciplina que são mais direcionadas, menos direcionadas à arte e mais direcionadas a, por exemplo, visualização e outras ferramentas, né? Então, eu tenho tentado conduzir todas essas atividades para que elas formem uma massa ali, gravitando, né, a questão que está em pesquisa e está sendo em produção. Então, não é que a gente só vai fazer isso, mas na medida que a gente puder ter uma formação de várias disciplinas de maneira mais coerente com esses objetivos, né, a gente ajuda vocês a terem uma formação muito mais consistente. Né? Vocês vão estar mais preparados. Né? Então, a lógica que conduziu o conteúdo dessa disciplina para o DataVis é justamente essa. Como é que a gente pode ser mais consistente? Como é que a gente pode ter uma formação que seja mais robusta para vocês? Se a gente ficar falando de coisas muito diferentes em cada uma das disciplinas, a gente distribui, né? A gente ataca muitas coisas, mas a gente não constrói nada muito forte. Né? Quando a gente começa a falar sempre da mesma coisa, do mesmo universo, essa formação vai ficar bem mais sólida, né? Então, a ideia é trazer mais robustez para a formação de vocês, trabalhando sempre dentro de um mesmo universo. Nesse caso, vai ser, por enquanto, nesses 3 anos, o universo da visualização de dados e visualização de informação, para que vocês tenham essa base realmente mais sólida. Tá? Então, aqui um pouco para falar, né, desses dois projetos que estão aqui elencados, para que vocês entendam que essas disciplinas elas não são gratuitas, elas estão de fato conectadas com um projeto mais amplo, né, e com uma iniciativa mais ampla que costura. Eu gosto muito desse termo, meu orientador usava muito esse termo, que costura todas as coisas, que vai fazendo essas coisas não ficarem todas entalhadas, que elas vão virar uma coisa consistente, né? Então, espero que nesses próximos 3 anos, que é o tempo de duração do projeto, né, do projeto de pesquisa, a gente consiga ter alguma coisa bem mais firme, assim, bem mais sólida de trabalho, tá? Bom, avaliação. Vocês sempre querem saber muito sobre avaliação, vocês ficam preocupados e faz todo sentido, a questão do ranking é muito cruel com vocês, né? Basicamente, a disciplina são 3 entregas, tá? As datas já estão aqui estabelecidas, né? A primeira entrega vai ser um mapeamento, né? Que para fazer visualização de dados, a gente tem que mapear alguma coisa. Né? A gente tem que mapear um elemento, um objeto, alguma questão. Né? Geralmente a gente usa planilhas para fazer isso. A gente vai mapeando, a gente vai colocando os objetos que a gente viu, que encontrou, né? Aonde encontrou, enfim, vai amarrando informações a respeito de um objeto de interesse. E esse objeto vai ser livre, vocês vão decidir o que vocês querem mapear. Não sou eu que vou dizer. Eu quero mapear os tipos de árvore do meu bairro. Tá? Isso é complicado, precisa de um biólogo para fazer isso, para te ajudar. Mas, por exemplo, né, quais são as diversidades de espécies de árvore que tem no seu bairro? Então, você pode fazer um mapeamento. Onde está a árvore? Qual é a árvore? Qual a espécie?
né? Isso é um mapeamento, né? A gente vai mapear e vai estabelecer critérios para discernir o que é um e o que é outro. Então, isso a gente chama de taxonomia. Né? Então, vocês vão montar um mapeamento de alguma coisa que interessa a vocês. Tá? Tem interesse de vocês aí. Eu não vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, porque vocês vão fazer alguma coisa que vocês gostem, né? Que vocês desejam, né? E não uma coisa que alguém falou para fazer. Tá? Então, vocês vão montar um mapeamento disso e entregar no dia 3 de março, a princípio. E vou explicar como isso é feito, claro, óbvio, durante as aulas. Depois a gente vai fazer uma discussão sobre as taxonomias. Por quê? Porque os critérios de como a gente classifica e organiza os dados que a gente coleta, eles são determinantes na maneira com que a gente visualiza as coisas, né? E geralmente os critérios que a gente usa inicialmente, eles não são critérios bons, porque eles são critérios sem muito amadurecimento, eles são critérios, primeira coisa que você pensa. Então a gente tem que fazer um trabalho de crítica, tem que fazer um trabalho de análise desses critérios para verificar se esses critérios são realmente bons critérios, ou se eles precisam de modificação, né? Então aí vem um trabalho crítico, de raciocínio, de discussão, de análise, sobre os critérios que a gente adotou, se a gente precisa mudar esses critérios. Então a segunda entrega que vocês vão fazer, né, é uma discussão a respeito desses critérios. Eles realmente são válidos, eles permanecem válidos, ou depois que você mapeou muita coisa, você começou a perceber que não tem tanta diferença, ou as diferenças são outras, né? Então tem todo um trabalho de análise sobre os critérios que vocês adotaram e como é que vocês vão fazer para remediar depois que esse mapeamento está feito e vocês perceberam que de repente os critérios não são tão adequados, tá? E por fim, com um peso maior, claro, peso nota 4, vocês vão criar um protótipo de artefato digital. É um protótipo, ele não precisa funcionar, ele não precisa ser executado. Ele é só um protótipo de como seria a visualização desses dados que vocês gostariam que as pessoas pudessem usufruir. Tá? Então, eles vão prototipar. Prototipar é uma coisa... O protótipo é sempre uma coisa meio pela metade. O protótipo é uma coisa que ele simula, ele chega perto do que seria o artefato em si, mas ele não está funcionando de verdade. Tá? Ele é só para a gente tentar entender e dar materialidade gráfica, visual, né, concreta, para o que a gente gostaria lá na frente que de fato tivesse construído. Tá? A construção desses artefatos é muito complicada, né? Depende de muitas pessoas, de especialidades, de computólogos, de programadores, desenvolvedores, analistas. É caro, não é um processo que você faz sozinho. Então a gente não constrói. É que nem, eu sempre falo isso, eu dou esse exemplo, né? Você imagina se no curso de arquitetura o aluno precisasse construir um prédio, né? Então você está aqui projetando um prédio, que a gente quer ver esse prédio construído, né? Então vai lá, começa aí a fazer a fundação sozinho. Não existe, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Então, o projeto na arquitetura é, no máximo, uma representação. No nosso caso, a gente consegue ir mais do que a representação. Às vezes a gente consegue construir um protótipo, consegue fazer coisas que simulam, né, como o artefato seria, né? Chegam quase a mostrar esse artefato, mas eles realmente não foram construídos, eles não são reais, né? Então, sei lá, o protótipo não está realmente lendo dados de fato. Ele está apresentando coisas pré-determinadas, né, fingindo que aqueles dados são reais, por exemplo. Tá? Então, o protótipo ele não é o artefato construído, ele é só uma parte intermediária para que a gente entenda como é o artefato, entenda o comportamento do artefato, entenda como que ele se manifesta. Tá? Então, é isso que a gente vai construir. É a proposta, né? A proposta do artefato. Tá? Então, é isso que vocês vão entregar ao longo do semestre. São só essas 3 entregas. E vocês também sempre se preocupam como os professores dão nota, né? Vejam, eu não sou rigoroso em relação a isso, e até porque muitas vezes é a primeira vez que vocês estão lidando com essas coisas. As minhas disciplinas, elas são muito, muito voltadas a coisas que fogem um pouco do campo central do design e começam a se mesclar com outras coisas como computação no geral. E para a grande maioria dos estudantes, isso é uma coisa que vocês estão vendo pela primeira vez, não é alguma coisa que vocês já viram diversas vezes, que vocês já estão super aptos a fazer. Então, o critério não é estar perfeito, está funcionando, né? Não é isso.
O critério, ele é muito mais o fato de você ter tentado fazer, mesmo que você não tenha conseguido resolver do jeito que você gostaria, né? Mas o esforço que você colocou ali para tentar fazer alguma coisa que foge completamente ao métier normal, comum, ao dia a dia do que você está acostumado, né? Então, o fato de você ter feito alguma coisa, ter apresentado alguma coisa no prazo estipulado, para mim já é muita coisa, né? Porque são geralmente artefatos que fogem às nossas competências normais, né? As coisas que estão sendo trabalhadas no curso, tá? Então, o que vale, né, é o esforço, é a tentativa de fazer, né? Mas eu não consigo fazer uma coisa linda, incrível, maravilhosa. Enfim, tem alunos que já têm alguma experiência com alguma coisa e que vão mais adiante, tem alunos que não, que estão tocando nisso pela primeira vez, tá? Então, não dá para a gente usar muito esse critério de como tá lindo, como tá incrível, como tá fora do. Isso é desejável que vocês se esforcem o máximo possível, que vocês construam alguma coisa que vocês tenham orgulho, né? Mas eu não posso avaliar o trabalho de vocês por esse critério, porque as diferenças entre os alunos, tem aluno que está aqui, que chegou no terceiro período, quarto período, se matriculou na disciplina, tem aluno que está há 7 anos no curso. Então, assim, não dá para a gente balizar por aí, tá? Eu acho que não é possível a gente balizar por aí, porque as experiências de vocês são muito díspares. Então, não posso levar isso em consideração. Então, o que eu estou levando em consideração é uma entrega material. Eu fiz alguma coisa. Pode não ser perfeito, pode não ser incrível, pode ter trabalhos muito melhores, mas eu fiz e entreguei. Tá ótimo. É isso. Tá no prazo? Maravilha. É isso. Nota. Tá resolvido. Tá? Então, a gente faz uma coisa bem objetiva. E também é isso. Assim, cada um. Tem gente que está fazendo uma disciplina, está fazendo essa disciplina e mais uma disciplina, tem gente que está fazendo mais 4. A carga de vocês é muito variada, é muito complicado. Então, assim, o tempo que vocês têm para se dedicar também são coisas muito diferentes. Então, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, tá, vamos avaliar industrialmente. Não tem como, tá? É difícil mesmo. É complicado, é uma situação muito complicada para os professores. Dificulta muito o nosso trabalho também, porque a avaliação não é uma coisa que a gente faz só para baixar a nota de vocês e dificultar a vida de vocês. A avaliação, ela é um processo de ensino muito importante. Por quê? Porque ele dá um retorno para você, na visão de um especialista, de quanto você está ou não está preparado. Né? Então, quando você tem uma nota, sua nota é 8, isso é uma coisa que te fala assim, olha, você está acima da média, mas ainda tem muita coisa aí para você se preparar para que você seja um bom profissional. Então, uma nota, ela te dá uma informação importante. Quando a gente tem alunos com formações muito variadas, com experiências e com tempo de curso muito variados, a gente não conseguir fazer uma avaliação com bons critérios, porque não tem como ser feito, uma vez que cada um tem um percurso muito diferente, né? Dificulta para nós, professores, darmos esse retorno para vocês, para que vocês entendam, né, o quanto você está preparado e o quanto você ainda tem que se esforçar mais para se preparar mais, para estar realmente apto para trabalhar, para ser um bom designer, né? Então, a nota, ela não é um critério bobo, idiota, coisa que só colocaram por formalidade, por burocracia. A nota, ele é uma medida, uma maneira de você se entender, né, e você entender que você precisa ainda fazer, né? Só que nas circunstâncias em que o nosso curso se coloca, tudo isso fica muito difícil, né? Não precisaria ser nota, poderia ser conceito, por exemplo, né? Mas, ou feedback mesmo. Mas à medida que a gente tem uma relação muito, muito incompreensível, né? E muito particular de cada estudante ao longo do curso, fica complicado para a gente conseguir dar um bom feedback, uma boa avaliação a respeito da tua formação, né? Que é o que a gente gostaria de fazer e não consegue. Então, entendo que a nota ela cabe no nosso curso gerando só um problema, que é o problema do ranking, tá? Então, a gente também vai tentar evitar esse problema. Então, se entregar o trabalho, entregar alguma coisa que você fez a respeito de DataVis no prazo, nos prazos estipulados, tá tudo bem. Você provavelmente vai ter nota 10. Fazendo tudo no prazo, vai ter nota 10. Tá? E é simples dessa maneira, para a gente não ficar tentando criar critérios que não dão para ser
ser respeitados, não fazem mais sentido, não tem como ter sentido de fato na formação. Gostaria que não fosse assim, mas é o que a gente tem, então é o que a gente vai trabalhar. Tá? Bom, aqui estão então os dois materiais que eu vou trabalhar com vocês durante as aulas. Eles não são perfeitos, eles ainda têm muita coisa que eu gostaria de colocar e não tive tempo. A gente, como eu também tenho feito parte da coordenação do curso nos últimos 2 anos, né? O tempo tem sido uma coisa muito escassa para que eu possa produzir os materiais e as referências para as aulas, infelizmente, né? De novo, é a realidade, não é o que a gente gosta, mas é o que a gente está sujeito. Então, assim, os materiais não são perfeitos, eles têm coisas que faltariam colocar, mas eles já são razoáveis, já dão para alguma coisa, já dá para a gente trabalhar bastante coisa, tá? Então, esse material que está aqui à esquerda, né, que eu chamo de tronco comum, é uma base que, em quaisquer que sejam os artefatos que a gente vai trabalhar, os elementos que a gente vai trabalhar na disciplina, é a base que todas as versões dessa disciplina têm, né? Que é uma base voltada para narrativa e comunicação. Então, são alguns fundamentos da parte de comunicação e de narrativa que a gente precisa conhecer para entender como projetar esses artefatos. Então, isso é comum a qualquer que seja a vertente, o elemento que a gente vai trabalhar. E essa aqui, à direita, é um material que eu confeccionei, ainda estou colocando algumas coisinhas, eventualmente ele pode mudar um pouquinho, que é específico sobre o assunto desse semestre, que é o database. Então, primeiro a gente vai abordar o tronco comum, para ter o fundamento, e depois a gente vai começar a ir para a parte mais específica, que é a parte de database. É esse que é um pouco o planejamento da nossa disciplina. Tá? E aqui vem as aulas de fato. Né? Então, aqui nós estamos nessa primeira aula, que não tem data, apesar de ter uma data no calendário. Vocês vão assistir esse vídeo e ver essas questões quando vocês quiserem ou puderem. Né? É uma atividade assíncrona, né? Que é essa aula gravada onde eu estou explicando a temática do semestre, o conteúdo do semestre, o que a gente vai fazer, né? A nossa primeira aula inaugural, toda aula inaugural de curso de universitário é assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. A gente tem que conhecer qual é o projeto, qual é o programa que vai ser realizado, né? Então a gente está falando um pouco disso, estou explicando um pouco da temática do semestre para vocês, que é o que está planejado aqui. E claro, é interessante que vocês deem uma olhada no material. Precisa, se não, ele não é autoexplicativo, como eu falei, vai ter coisas ali que vocês não vão entender, que só vão ficar claras quando eu explicar, mas dá uma olhada, dá uma olhadinha, vê se é realmente isso que te interessa, se você está a fim de entrar nessa, né? Porque ainda tem tempo de mudar, né? Apesar de que a gente preferia que vocês não mudassem depois de se matricular, isso gera também diversos problemas para vocês, né? Eu esperava que vocês pudessem ter certeza mesmo que é isso que vocês querem. Enfim, na próxima aula também será gravada, vocês também vão ver um vídeo, em breve vai estar disponível no nosso Classroom, né? Então a gente vai começar a discutir os básicos da comunicação, a questão retórica, né? E as questões narrativas, enfim, os princípios de comunicação que a gente precisa conhecer para começar a entender essa área. Então, eu vou também gravar um vídeo, disponibilizar para vocês, vai ser uma atividade assíncrona, e suportado ali no nosso material. Tudo que a gente está trabalhando no material. Vou falar sobre coisas que estão já no material para vocês. E aí, aqui no dia 17, até o presente momento, a gente já não vai estar mais, no dia 17 de fevereiro, a gente volta ao presencial, né? Se mudar, né, se as diretrizes da universidade mudarem, ótimo, a gente permanece no remoto, talvez com encontros, né, síncronos, mas se nada mudar até lá, aí, infelizmente, dia 17, a gente, de fato, vai ter nosso primeiro encontro presencial, eu acho cedo, gostaria de postergar mais, mas não é possível, porque a gente tem 2 feriados nas quintas-feiras, então vai ter que ter outras atividades assíncronas ao longo do semestre, de qualquer forma, tá? Então, aí a gente vai começar a entender as diferenças entre informação, significado, sentido, né? As relações de produção da comunicação, linguagem e uma série de outros elementos da comunicação, porque os artefatos narrativos têm um propósito comunicacional. Eles funcionam, a função deles é comunicar. Então, a gente tem que entender um pouco dessas questões.
E ainda em fevereiro, né, e para os elementos ali migrando já para o digital, né, o que é o multimediático, o hipermediático, interação, e por aí vai. Tá? Quando a gente chega aqui em março, primeira aula de março, a gente já está agora falando do tronco específico, né, que é o database. Então a gente vai começar a falar sobre dados, né, o universo dos dados. Como é que é fazer design com dados, usando dados ou para comunicar dados, né? E aí, a partir daí, ó, DataVis, né, vamos começar a entender o que é visualização, né, vamos começar a entender como, o que o DataVis nos permite fazer que no impresso não seria possível, né? Aqui, ó, como entender ambiguidade da informação, o que é um DataVis que, na verdade, é só ilustração da informação, o que é, de fato, uma visualização, né? Então, a gente vai aqui sempre trabalhar, assim, essa questão específica, né, nas suas questões. E, ó, reparem que também aqui, ó, a partir de 10 de março, a gente já começa a trabalhar em cima de um projeto, tá? Então, definição de matemática, então, o que vocês vão mapear, né? Depois aqui, ó, o enquadramento, criar definições, né, para o projeto, as classificações, né? E aqui, ó, elaboração de taxonomia, critérios, já usa uma ferramenta. Então, isso aqui já está, se vocês olharem aqui na nossa entrega, ó, vou botar aqui, ó, a primeira entrega é 3/3, né, dia 1º de março. Então, essa aula que a gente tem aqui, vocês já vão ter feito a primeira entrega, né, que começar a mapear alguma coisa, né, mapear algum elemento. E a partir daqui a gente vai começar a criticar, questionar, porque no dia 24, que já tem outra entrega, se não me falando mal, ali, que é a crítica desses elementos. E a partir daqui a gente começa também a trabalhar o projeto, né? Então, vai se... 31 que está o mapeamento? Tem alguma coisa errada. Vou corrigir aqui, tem talvez seja lá na tabelinha que está errado. Então, a gente... o que é entrega, na verdade? 31 deveria ser. Vou corrigir, gente. Está errado lá no material. Ou está errado aqui. Enfim, deixa eu rever esses dados. Tá? Enfim, aqui a gente vai ver a parte instrumental mesmo, de prototipação, de como é que desenha, de como é que constrói, de como é que, né, elabora esses protótipos de visualização, né? Enfim, esse é o conteúdo. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma lida, se vocês não leram, né, para que vocês entendam. A gente vai ter outra atividade assíncrona aqui, né, lá em abril, porque tem feriado, dia 15 é feriado, se não me falha a memória, né? Então, a gente vai ter um enforcado, alguma coisa aqui, no 15, não sei quando que é o feriado, se é no próprio dia 16, não vou lembrar qual é o feriado, mas a gente tem uma atividade assíncrona aqui, e depois a gente tem também no dia 23/4 uma atividade assíncrona, também por causa, acho que do dia 21, que é feriado. Então, vira uma enforcada aqui, que a gente sabe que não vai acontecer aula. Então, por causa disso, desses dois encontros aqui, a gente não teve o mês inteiro de fevereiro distante. Teve que voltar vai ter que voltar no meio de fevereiro, né? Então, se vocês puderem ler esse material, ou o material que está na nossa grade, é importante para vocês entenderem o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, né? Lá no finalzinho, ó, da disciplina, ó, as últimas aulas aqui, ó, orientação são aulas de produção mesmo, onde eu vou orientar vocês, ajudar vocês com os projetos. Estou fazendo isso, queria ver como é que faz, a gente vai discutir, vai trabalhar em cima dos projetos de vocês, dos protótipos de vocês, de visualização, porque no final do semestre vocês entreguem um projeto, né? Um protótipo de um projeto de visualização, tá? Que vocês tenham alguma coisa que vocês possam, inclusive, mostrar como parte do portfólio de vocês. Aqui está a nossa bibliografia, ela é extensa porque ela tem muita coisa, né? Tem várias vertentes aí. Então, todos os livros aí para vocês consultar, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse semestre está aqui, né? É uma disciplina que eu espero realmente que ela seja agradável, que ela não seja uma disciplina tem projeto para fazer, estou lascado. Não. Seja uma coisa que vocês curtam, que vocês
se sintam bem fazendo, que vocês fiquem contentes com o que vocês estão trabalhando na disciplina, né? Espero que os resultados sejam bacanas, assim, que vocês tenham orgulho dos resultados, vocês fiquem felizes com o que vocês criaram nessa disciplina, né? E mais do que isso, espero que também essa disciplina possa ser articulada com outras coisas nos cursos daqui para frente, com coisas, né, com projetos e até com possibilidades aí de futuro depois que vocês terminam o curso, tá? Então esse aqui é o nosso programa, né? O que a gente vai fazer aqui, geralmente numa aula normal. Nesse momento as pessoas têm várias dúvidas, porque tem coisas que não ficaram claras, né? Coisas que eu falei que eu acho que está claro, mas não estão. E geralmente os alunos, vocês têm dúvidas, né? Muitas dúvidas, mas isso e aquilo, mas quando que é? Enfim, um monte de dúvidas. Como a gente está num formato assim, não dá para esclarecer essas dúvidas aqui, porque eu só estou gravando um vídeo. Então, dúvidas a respeito do que eu falei, explicações que vocês precisem que eu elabore mais, que eu dê direcionamentos mais claros, mais específicos, coloquem no Classroom, no nosso mural do Classroom, tá? Que é a nossa ferramenta aí de mediação, né? A gente pode discutir, coloquem de maneira aberta, porque assim, a tua dúvida pode ser a dúvida de um colega também, tá? Então o colega já vai ver ali, já vai ter a resposta para a dúvida que eventualmente aparecer, tá? Então vamos usar o Classroom como um mecanismo para que a gente possa esclarecer questões, né? Tem alguma dúvida, tem alguma questão, algum problema, qualquer coisa, não precisa se preocupar. Posta lá no mural do Classroom, que é a ferramenta mesmo para isso, e eu vou esclarecer lá e deixar um texto. Se precisar gravar um outro vídeo, eu gravo outro vídeo para explicar, né? E vou colocando lá no nosso Classroom para que vocês entendam, saibam, esclareçam ao longo desse período que a gente vai trabalhar de forma assíncrona. Se a gente realmente voltar para o presencial, a gente esclarece as dúvidas e questões em sala de aula normal, como sempre foi feito. Mas se não voltar, aí a gente vai ver qual é o mecanismo que a universidade nos vai permitir e ajustamos como que a gente resolve essas questões. Se for uma atividade síncrona, a gente vai ter aula normal, só que à distância, né? E aí a gente resolve dúvidas e questões na aula mesmo. Tá legal? Então, usem o Classroom nesse momento para esclarecer questões que vocês que tenham aparecido aí, né? E por fim, é isso, né? Já como inclusive está aqui, né, no nosso próprio programa, né? Qual é a atividade que vocês precisam fazer nesse momento? Dá uma consultada nesse material, tá? Dá uma olhada nesse material. Se vocês clicarem aqui nos links embaixo, vocês abrem eles em tela cheia no navegador. Não precisa ser aqui pequenininho, né? Aqui está só para ilustrar mesmo, para vocês conseguirem ver alguma coisa rápida. Talvez eles não fiquem muito legíveis se vocês acessarem por aqui. Mas basicamente é um material que a gente... São slides, tá? Só são slides, gente. São slides animados, bonitinhos, mas eles são slides, tá? Então são slides com algumas questões. Tem alguns vídeos já nesses slides, dentro dos próprios slides, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui às vezes demora um pouquinho para carregar, mas vai ter uma fala aqui do Carlson, né, que é interessante vocês assistirem, apesar que está em inglês, não tem tradução, não tem legenda. E tem outros vídeos ao longo do material para vocês assistirem, né? Algumas referências, algumas coisas que não estão aparecendo, né, algum pânico. Depois eu vou ver o que está acontecendo para corrigir. Enfim, deem uma navegada pelo material, tá? Deem uma experimentada aqui com o material, para que vocês entendam melhor o que a gente vai trabalhar, né? O que a gente vai fazer ao longo do semestre, tá bom? Bom, é isso. Espero que estejam todos com saúde, espero que permaneçam todos com saúde, que nos for possível, que me for possível fazer para garantir que a gente, que todos nós nos preservemos e continuamos com saúde, eu vou fazer, né, o que tiver ao meu alcance, né, como postergar esse início, né, e outras coisas na medida que a universidade nos fornecer. E espero que vocês tenham um bom retorno aqui de semestre, que a gente tenha um bom semestre, boas aulas e que seja um semestre bacana. Eu gostaria muito de que a gente já pudesse estar no
no presencial, usufruindo do nosso prédio, nossas salas reformadas, da nossa infraestrutura nova, que ficou bacana. Alguns alunos nem sequer conheceram o CAC ainda, entraram no curso e nunca pisaram no CAC ainda, né? Nem falando do nosso departamento, falando do CAC. Gostaria que a gente já pudesse estar assim, né? Já pudesse estar frequentando de novo a universidade fisicamente, concretamente, lá, num departamento que foi reformado e que ficou muito melhor do que era e que a gente nunca pôde usar ainda, né? Gostaria que a gente já estivesse nessa fase, mas eu não acho que nós estamos. Então, acho que um pouco mais de paciência seria e de cuidado seria muito importante nesse momento, né? Mas é isso. Vamos ver o que a universidade nos permite e se ela nos colocar de volta ao presencial, a gente volta para a sala de aula tentando fazer o que for possível para que todo mundo esteja, né, seguro, né, dentro da sala de aula, com janelas abertas, com ventilador para ventilar, né, bastante a sala, portas abertas, para que a gente não fique fechado, né, dentro de alguma coisa e coloque as pessoas em risco, e tentando ficar o mais espaçado possível, com menos número de gente em sala de aula possível, tá? A gente vai tentar garantir isso, se de fato tiver que ir para o presencial, tá bom? É isso, gente. Fiquem todos bem e em breve gravo um outro vídeo da próxima aula e disponibilizo no Classroom para vocês, tá bom? Tchau, tchau.